objetivo é nós vivenciarmos como é que um PG se dá, e minha ideia é explicando em detalhes, então, com os irmãos tendo total liberdade para perguntar. Apenas quando você fizer a pergunta, eu vou repetir a pergunta por conta da captação, ok? Para que fique registrado. Vamos lá então? Bom, nós já temos 2 aqui. A sugestão é que o presbítero Cláudio seja o anfitrião e o diácono Braga seja já o líder de PG. Nós precisamos de um auxiliar de PG. Fique tranquilo, você não vai fazer nada, eu vou lhe explicar tudinho, não precisa temer não. Mas precisa de um voluntário, um auxiliar de líder. O Júlio quer, o Júlio pediu, eu, Júlio, ok. O Júlio é o auxiliar de líder então, e nós precisamos também de um secretário, uma secretária. Eu vou explicar qual é essa função. É alguém que acompanha, que escreve, eu vou explicar essa função depois. Temos uma voluntaríssima ali. Eu também quero. Como é o seu nome? Vem à frente, Aviné, por gentileza. Pronto. E então nós temos aqui os 4 que são uma parte importantíssima no PG. Vou explicar por quê. E nós, todos que estamos aqui, que viemos na casa deles, na casa do anfitrião, presbítero Cláudio, e hoje seremos ensinados pelo diácono Braga, e temos aqui o auxiliar de líder e também a assistente, a pessoa que fica atenta no WhatsApp, fica atenta às coisas que estão acontecendo no pequeno grupo. Então vamos lá, vamos reproduzir isso. Uma das primeiras coisas que é muito importante para o movimento de PGs, casas fixas. Pessoas dizem, mas por que não pode ser em uma casa uma semana, em outra casa em outra semana? Mas imagine você vai para a igreja e alguém diz, tem um PG na casa do presbítero Cláudio. Onde é que o presbítero Cláudio mora? Está lá no PG do bairro X, o endereço do presbítero Cláudio. Aí você diz, é perto da minha casa. Então eu vou lá na casa do presbítero Cláudio no PG. Aí você chega lá, como hoje, nós estamos aqui na casa do presbítero Cláudio, é muito agradável e tudo ótimo. E a gente diz, onde é que você mora? Eu moro a 5 quadras daqui, ótimo, pronto. Já pensou se na semana que vem o grupo não é mais aqui na casa do presbítero Cláudio? Aí você fala assim, puxa, mas eu não conheço ninguém na igreja, não sei quem são as pessoas, não sei onde é que é essa rua aqui agora, onde é que vai ser mesmo esse PG, daqui a 3 quilômetros. Mas será que eu vou de noite, não conheço bem a região? Pronto, perdemos você. Então, esse é um dos objetivos, esse é um dos motivos. Nossos PGs sempre são em um local fixo para que as pessoas saibam, conheçam e criem um vínculo com o anfitrião. Então, começa a função do anfitrião. O anfitrião é aquele que abre a sua casa, precisa ter apoio da família, para que a sua casa seja rigorosamente aberta. Já pensou chegar na casa do anfitrião e está fechada a casa? Não dá. Então, isso precisa ser muito bem pensado. Graças a Deus que nós temos na nossa igreja anfitriões maravilhosos, que recebem, que atendem, que são extremamente boníssimos, amigos, e o anfitrião é uma parte fundamental. Sem o anfitrião, não adianta ter um bom líder, não funciona. Já pensou se chega na casa do anfitrião e a dona da casa olha para o seu pé e fala, vai entrar com esse pé sujo no meu tapetinho branco? Vamos reunir lá na garagem. Não dá. Então é muito importante que tenha isso. Olha, o que é que o anfitrião e a anfitriã precisam ter? Devem ser hospitaleiros. Então tem que descobrir isso. Então quando quer iniciar projetos de pequenos grupos na igreja, olhar quem são os que têm disposição por hospitalidade. Nós normalmente trabalhamos de maneira muito simples.
E nós perguntamos às pessoas, você aceita receber um PG na sua casa? E agora nós estamos numa fase de multiplicação experimental em que nós temos conversado com pessoas, você aceitaria? Você aceitaria? E estamos fazendo testes por alguns meses em alguns dos pequenos grupos, dos nossos pequenos grupos, né? Então é isso, o anfitrião precisa primar por hospitalidade. Precisa estabelecer na igreja um vínculo com essas pessoas hospitaleiras, porque estas pessoas farão e podem participar do movimento tanto agora quanto depois. Então isso é função, nós temos aqui alguns líderes, isso é função da coordenação dos pequenos grupos, como o reverendo Nelson passou no começo para nós. No nosso caso, a nossa coordenação, e é o que eu aconselho mesmo, a nossa coordenação tem hoje de 5 a 7 pessoas, e é a coordenação externa do PG, a liderança externa do PG. E ela tem o coordenador geral, que sou eu, o coordenador dos supervisores, que é o presbítero Anderson, e os supervisores de área. Cada supervisor supervisiona de 2 a 3 grupos. Então ele não roda todos os PGs. Nós temos 5 supervisores, ele supervisiona de 2 a 3 grupos, nós estamos com 16 ou 17 grupos agora, daqui a pouquinho ele terá então de 3 a 4 grupos, ok? Deu para entender isso? Então essa é a supervisão externa dos PGs. O que é a liderança interna dos PGs? Começa assim, começa com um anfitrião extremamente hospitaleiro. Reforço, para idealizar pequenos grupos na igreja, precisa identificar quem são os porta aberta da igreja. Quem são os sala de comunhão da igreja. Precisa identificar. No movimento de PGs, eles não sabem, mas eu faço essa leitura o tempo inteiro. Então, quando nós formos trabalhar nas nossas supervisões, eu já vou apontando nas supervisões, ó, essa pessoa aqui pode, essa pessoa aqui aparenta, se conseguirmos conversar com ela, percebe? Essa visão tem que ser a visão do pastor. Bom, não é visão assim, entendeu? Mas é o entendimento, precisa entender que precisa de bons hospitaleiros. Segundo ponto, é o líder do pequeno grupo. O líder do pequeno grupo, hoje aqui representado pelo diácono Rodrigo Braga. O líder do pequeno grupo é o responsável por entregar os estudos. Então, na entrega dos estudos, o que é que se pensa? O que é que se faz? Os estudos, no nosso caso, são preparados pela liderança. Então, nossos supervisores preparam ouvindo os PGs. O que é que os PGs querem estudar? No ano passado, em 2017, nós estudamos a Reforma Protestante. Passamos o ano inteiro estudando a Reforma Protestante. Estudamos os 5 solas da Reforma, estudamos os 5 pontos do Calvinismo, em estudos simples, estudos curtos, mas estudos que fossem compreensíveis lá no pequeno grupo. Neste ano, bom, nós já estudamos vários outros temas, já estudamos cartas, livros inteiros das Escrituras. Nesse momento nós estamos estudando as bem-aventuranças de Mateus, lá do Sermão do Monte, né? Eu acho que nesse momento estamos na terceira bem-aventurança, na segunda ou terceira bem-aventurança, não me lembro bem. Mas nós preparamos os estudos e entregamos ao líder para que ele possa apresentar. Estes estudos, depois nós vamos manter mais contato com vocês, eu não sei se já foi entregue, mas eu posso entregar um exemplar para vocês. Estes estudos são de 1 página. Não são estudos assim de 3, 4, 5, 10 páginas para a pessoa ficar lendo, porque no PG não se lê. Então não é para ficar ali lendo o estudo, é para entender o estudo e conversar. Então não é uma cátedra, não é uma pregação. De vez em quando nós temos um ou outro que se empolga no negócio e faz uma pregação ali, mas não é para ser. Ali não é o momento da exegeses profundíssimas, não é. É um momento de encontro, é um momento de comunhão, é um momento de edificação, mas nada substitui o ensino da escola bíblica dominical e a pregação da igreja.
Então, quando de vez em quando acontece isso, nós vamos, conversamos com calma com o líder e pedimos, olha, não precisa ser assim, não é para ser assim. Também não é para ser uma água com açúcar, uma rasidade, uma coisa assim, também não é. Acontece que os estudos já são entregues numa perspectiva que, se entender o estudo, consegue extrair a ideia do texto, consegue extrair o sentido da passagem e consegue extrair consegue explicar a passagem e consegue aplicar a passagem. Então, o trabalho do líder não é tão difícil. Algumas pessoas pensam, não, mas ser líder é muito difícil. Não é nesse sistema, porque nós procuramos entregar ao líder uma condição de fazer o estudo de maneira muito tranquila. Então, isso é o líder. Mas ele precisa preparar a mensagem, ele precisa dedicar tempo para isso, tem que ter condições de expor a mensagem, tudo isso nós vemos com o líder. Agora vem o papel, a função do auxiliar de líder. Essa função normalmente é muito mal compreendida. A impressão que se tem de auxiliar de líder é alguém para ajudar, né? Alguém para se precisar fazer alguma coisa, mas o auxiliar de líder, hoje, retratado aqui pelo Júlio. O auxiliar de líder, ele é escolhido primeiramente por quê? Porque ele tem potencial para ser líder. Não convém que se escolham líderes que não tenham potencial para serem líderes. Vocês vão entender por quê. Porque se o auxiliar de líder não tiver a condição de, em um tempo, se tornar um líder, esse PG não vai multiplicar. Porque qual é o caminho da multiplicação? O caminho da multiplicação é, este líder, hoje aqui, representado pelo Braga, ele lidera o seu PG, o Júlio é o seu auxiliar de líder, eles conversam, eles alternam o estudo, um dia ou duas vezes o líder dá o estudo, a outra vez o auxiliar de líder dá o estudo. Então isso é importante. O auxiliar de líder precisa, se ele não tem muita facilidade em dar o estudo, aprender como dar. Ele precisa vislumbrar a possibilidade lá na frente de ser um líder. Porque se ele não tiver essa perspectiva, o PG vai ter dificuldade na multiplicação. Vocês entendem isso? Então isso é fundamental. A peça mais fundamental do PG, na minha opinião, é o auxiliar de líder. Porque o líder, ele já está lá. Normalmente, nós que fazemos parte da igreja presbiteriana, ou é um presbítero, ou é um diácono, ok? Ele já está lá, já começou. Não é que tenha de ser obrigatoriamente, mas vamos dizer que ele já está lá. Mas, se não tiver o auxiliar de líder, com a perspectiva de liderar um novo pequeno grupo, pronto, você matou o pequeno grupo. Ele está ótimo, o líder é excelente, os estudos são bons e tudo, mas na hora de multiplicar, quem é que vai liderar? Esse é o pulo do gato, esse é o segredo quase não contado e muito menos entendido. Boa parte dos fracassos dos pequenos grupos na Igreja Presbiteriana do Brasil se dão por causa da falta do auxiliar de líder. Eles têm tudo, eles têm o líder, eles têm o anfitrião, eles acham que o auxiliar de líder é um ajudante, eles têm quem cuida dos detalhes, que eu já vou explicar também, por exemplo, a abertura, bom, eu vou explicar isso melhor, mas eles não entendem a importância do auxiliar de líder. Se não entender a importância do auxiliar de líder, o projeto não vai andar. Por isso, muitos pequenos grupos estão parados, porque eles não sabem por que é que nós não conseguimos multiplicar. Às vezes até tem gente, mas eles não têm liderança. Bom, então a importância de um auxiliar. Você percebe que não é só um auxiliar de líder? É aquele que vai no futuro vislumbrar o projeto de multiplicação. Então é isso. E alguém que possa secretariar. Isso nós não temos exatamente assim definido no nosso movimento, mas nós sempre temos alguém que dentro do PG cuida dessas coisas, das estatísticas, para saber quem veio, para saber quem falta, para saber quem é o novo,
para ter contato com ele, para inserir no grupo. Todos os nossos PGs estão num grupo, né, de PGs da IP Santo Amaro. Nós temos um grupo de WhatsApp da supervisão, a coordenação geral, e um grupo dos líderes e auxiliares de líder dos PGs, e ali nós trocamos fotos todas as semanas. Cada vez que um PG se reúne, ele fotografa, e ali nós celebramos sempre. Toda semana é tempo de celebração para nós, de alegria, de falar que bom que esse PG está assim. Ali a gente brinca, a gente vive constantemente acompanhando uns aos outros. Então, isso é a reprodução de um PG. PG começa sempre, como já foi explicado, PG começa sempre no horário marcado. Primeira parte do PG normalmente é o momento de descontração. Nós usamos algumas palavras aqui que são importadas, como por exemplo, encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Pode-se usar isso, mas nós também usamos, particularmente até estamos incentivando a usar palavras como comunhão, por exemplo, palavras bíblicas de Atos 2, 42 a 47. O momento da comunhão, que é o momento de encontrar as pessoas e conviver como as pessoas estão. O momento de cânticos mesmo, né, que são nomes que a gente conhece. O momento da instrução da palavra, o momento da evangelização, ou seja, o momento da busca por pessoas que estão fora da nossa igreja e às vezes são familiares e nós queremos convidá-los para o PG. Então, o PG ele tem uma liturgia própria, que este grupo precisa saber. Nem sempre todas as pessoas sabem. As pessoas chegam elas vão a uma casa, elas querem estar ali para encontrar as pessoas, para cantar louvores, para ouvir da palavra e para, enfim, se confraternizarem uns com os outros. Mas esse grupo, essa liderança, não tem esse mesmo pensamento. Essa liderança sabe o que cada um faz. Então, pelo menos 4 pessoas precisam trabalhar no PG. Pelo menos 4 pessoas. Quem são eles? O anfitrião, o líder, o auxiliar e o secretário. Pode chamar de secretário, pode chamar o assistente para assuntos gerais, coisas assim, é verdade. Mas é muito importante, quase não se fala desse trabalho aqui de assistência, mas esse trabalho ele dá substância ao movimento, porque os números estão aqui. Nós somos um povo que não gosta muito de números, de cuidar de números, de fazer estatísticas. Por isso a gente anda no vamos que vamos, mas isso não é legal. O legal é escrever, é contar a história. Os grandes reis do Antigo Testamento, eles tinham uma pessoa chamada cronista. O cronista, ele acompanhava todas as coisas e então tudo aquilo se registrava ali. Que mais que eu poderia falar para vocês desta liderança aqui? Eu acho que tem mais alguma coisa. Quando o PG começa, e ele pode começar com 7, 8 pessoas, ele, para ser muito sincero com vocês, poderia começar com esses 4. Tendo 4 que já fazem a sua função, cada um ali, já dá para começar um PG. Mas o ideal é começar com mais 7, 8, 10 pessoas. Então vê, se começar com 10 pessoas, a metade do PG está trabalhando, são eles. Os outros estão visitando o PG. Esses aqui trabalhando, cuidando, atendendo, convidando mais pessoas, no nosso caso nós mandamos muita gente para os pequenos grupos, daqui a pouco o PG começa a crescer. Quando o PG vai para 15, 18, 20 pessoas, ali é um número bem razoável para começar a pensar em multiplicação. Mas quando o PG tiver com 20 pessoas mais ou menos, vê bem, o líder sabe que já convém multiplicar, o auxiliar de líder sabe que convém multiplicar, mas como é que vai idealizar essa multiplicação? Porque vai precisar desta mesma liderança, onde? No outro, percebe? Então, o Braga continua líder aqui do PGA, e o Júlio vai liderar o PGB. Mas o que é que ficou faltando para o Braga?
o auxiliar de líder. De onde ele vem? Do grupo dele. Então, agora vai ser o Eduardo. Eduardo, que tal você vir para o lugar do Júlio para implantar para nós darmos continuidade aqui? Aí o Eduardo fala, eu não tenho jeito de falar, eu não consigo. Hipoteticamente, eu sei que ele tem, mas hipoteticamente diz, não, isso eu não gosto, isso eu não... então peraí. O Rafael, o pastor Rafael poderia vir? Não, eu posso. Pronto. Vem para cá, porque não pode assim, mas o Eduardo é tão legal, o Eduardo está sempre aqui, eu tinha que dar isso para o Eduardo. Não existe no movimento isso. Essa amizade a gente toma lá no cafezinho, a gente faz amizade em todos os lugares. Isso aqui é um projeto, é um trabalho, isso aqui é uma função. Então o líder precisa identificar o auxiliar de líder. O líder que eu falo é o grupo, né? Precisa, junto com a coordenação, precisa identificar. Identificou o auxiliar de líder? Pronto, você tem perspectiva de multiplicação. E para onde foi o Júlio? O Júlio foi lá para o outro PG. E como é que vai ser lá? Lá o Júlio vai sentar ali. Agora vamos trocar então? Vamos fazer essa troca? Bom, esse PG aconteceu. Tranquilo? Deu para entender a dinâmica desse PG? Pois bem, então agora vamos fazer a troca e eu vou pedir que o Braga, que o Cláudio e que a Alvineia possam sair, né, porque nós vamos formatar um novo grupo agora. Esse grupo aqui vai continuar, eles estão lá, está tudo certo, mas agora o Júlio e o Rafael. Rafael, senta aqui, por favor. Por favor. O que é que eles vão precisar? Aqui nós temos já o auxiliar de líder que se tornou líder, e nós temos alguém que chegou para ser o novo auxiliar de líder aqui. Só que às vezes a gente pensa assim, e eu até usei essa dinâmica aqui para explicar uma coisa. O Júlio é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Rafael é pastor, é reverendo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em algumas situações, pessoas têm tido muita dificuldade com isso, muito pudor, assim, muito... não, mas eu sou presbítero, como é que eu vou ser liderado lá pelo Júlio? Olha, não pode misturar essas coisas. Isso é um movimento, isso é um trabalho, isso é uma dinâmica, isso é um trabalho que visa alcançar gente. Esses detalhinhos têm atrapalhado, pessoas têm se sentido, mas eu tenho que ser tratado pelo cargo que eu tenho. Olha, o movimento de pequenos grupos respeita todos os cargos, todos. Quem se dispõe mais, normalmente vai ter mais participação. Então, mas não é o cargo que nos credencia dentro dos movimentos, é o nosso envolvimento. Então, qual é sempre a minha orientação quando eu dou estudos aí por esse Brasil afora sobre pequenos grupos? Eu digo assim aos nossos oficiais, comecem primeiro, demonstrem primeiro. Se você quer ser líder dentro de um movimento como esse, seja o primeiro, porque se não for primeiro, outros sim ocuparão esse lugar. E depois não adianta, depois fica só aquela mágoazinha, aquela coisa, que é uma coisa sem nenhum acréscimo àquilo que é a coisa mais fundamental, que é testemunhar do Evangelho nessa nação. Então eu estou usando essa situação só para mostrar que isso é o PG. Nós estamos juntos, num primeiro momento, o Júlio vai ser líder e o Rafael vai ser auxiliar. Só que vocês percebem como é dinâmico? Porque, bom, primeiro vamos compor. Daqui a pouquinho, o que eu quero dizer é que daqui a pouquinho o Rafael vai estar sentado lá, no lugar do líder, entende? E vai seguir o seu projeto. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos chamar aqui, quem pode ser o anfitrião? Porque aí o Júlio, ele era auxiliar do PG antigo, né? Ele precisa agora de um novo lugar. Na casa de quem que será? Na casa do seu Elcio. Claro, seu Elcio, senta ali. Seu Elcio... Sim, e dona Nair, senta ali, por favor. E quem é que vai escrever as coisas nesse pequeno grupo? Que voluntários nós temos aqui? Quem pode? Claro, Fabrício, pronto, estamos aqui. Temos um novo PG. Aonde que está o PG do Braga, e do Cláudio, e da Neia? Ele está lá funcionando.
Está lá na semana dele, no dia dele, na quinta, na sexta, estão funcionando. Já estão com seu auxiliar de pequeno grupo, já estão... Está tudo funcionando lá na casa do presbítero Cláudio. Onde é que está esse pequeno grupo aqui? Bom, aí essa divisão não é bem a palavra, essa multiplicação, precisa ser feita em paz, em alegria. Não pode ser feita assim, do tipo, eu não queria. Não, eu queria continuar do jeito que está. Tem que ser um projeto de evangelização. Então, normalmente, geograficamente é o melhor jeito de dividir. Todos somos irmãos, todos somos iguais. Por que é que eu vou deixar um PG que está aqui na porta da minha casa para fazer 5 quilômetros? Né? Se está aqui na porta da minha casa. Porque o objetivo é o que é que eu posso fazer nesse PG. Não o que é que esse PG pode fazer por mim. É o que é que eu posso fazer nesse PG. Tendo essa divisão geográfica, que é a melhor maneira de se dividir um PG, tendo isso, cada PG normalmente fica com metade. Essa aqui é a ideia. Chegou a 20, divide em 2 de 10. Detalhe, alguns sofrem na divisão de PG porque eles gostam da casa cheia. A casa é bom quando a casa enche, mas não é bom que ela fique cheia. E por que não é bom que ela fique cheia? Porque começa a dar problema com os vizinhos, começa a dar problema com o porteiro quando é prédio, meu Deus, as crianças, elas correm, elas brincam, elas gritam. Irmãos, imaginem vocês, 35 pessoas num apartamento de 60 ou 70 metros, como é que você vai achar que isso é bom? Para quem que é bom, cara pálida? Para quem? Para nós que legal estar aqui, eu gosto tanto de estar com você, é calor humano. Meus irmãos, sinceramente, pobre dos vizinhos, que só no nosso caminhar eles acham que é uma manada de búfalos que invadiu o prédio deles. Então aquilo que às vezes a gente acha bom, prejudica outras pessoas. E os cristãos têm que dar bom testemunho. Então, grandes grupos não são bons testemunhos. Pessoas entram em grupos que parece que eles estão invadindo um apartamento, que eles estão invadindo o prédio. Quem é essa gente toda chegando aí? Às vezes a gente acha que isso não, eles são os crentes, eles são, aleluia, irmãos, glória a Deus. Eles não estão dizendo isso de nós. Eles estão se incomodando com as credenciais que tem que fazer lá. Muita gente não é para sempre. É bom quando cresce, mas precisa sublocar. E nessa sublocação, por conta do projeto, convém que seja um grupo menor. Por isso chama-se pequeno grupo. Senão chamaria-se grande grupo. É pequeno grupo. Então é bom que ele fique grande, mas no momento em que ele ficar grande, ele tem de ficar menor de novo. Por quê? Porque aí nasceu um novo. Aí vocês perceberam como já nasceu uma nova liderança? Lá estão os 3 meus queridos irmãos do PG antigo. Aqui já tem uma nova liderança. Uma nova liderança que funciona pelo caminho, num primeiro momento, do líder e do auxiliar de líder. Só que nada impede que o próximo auxiliar de líder, vamos imaginar, daqui a pouquinho o Rafael se torna um líder e ele sai com um grupo, né? Nada impede que o Fabrício diz, eu posso ser o auxiliar de líder. Eu posso ser auxiliar de líder, porque no futuro eu tenho condições de liderar. Nada impede que o seu Elcio diz, eu posso ser o auxiliar de líder. Vocês percebem essa dinâmica? Porque é isso que dá oxigênio ao movimento. Sem esse trabalho aqui, não tem o líder lá. Eu estou explicando muito detalhadamente, porque este é o nosso maior problema. O primeiro passo a gente estabelece facilmente, que é quando a gente diz, você e você podem ser os líderes vamos, aí pode, vai. O problema é como é que vai fazer depois. Esse depois exige conhecimento uns dos outros, exige prestação de contas, confiar uns nos outros, exige caminhada cristã. Isso não se faz assim de um dia para o outro, por isso que em média dura 1 ano mais ou menos para que os nossos PGs comecem a sofrer essa mutação. E se não tiver condição, permanece do jeito que está. Percebe? Permanece por quê? Porque nós continuamos a dar o subsídio que precisa ao líder, ao anfitrião, ao auxiliar de grupo e ao secretário.
a peça-chave desse movimento. Vou repetir para vocês, porque isso é fundamental. A peça-chave do ponto de vista da multiplicação, é o auxiliar do PG. A maior parte dos pequenos grupos não tem essa ideia. Chama uma pessoa simplesmente para ajudar, para você dar o estudo aí no dia que eu não estou, para alguma coisa assim, e vamos continuar desse jeito. E se o auxiliar de líder não tiver a visão, não tiver o entendimento que ele está ali para, no tempo certo, sair com um grupo, ele pode ser a pessoa mais querida, mais boníssima que tiver, mas ele está atrapalhando o projeto de multiplicação. Se o auxiliar de líder não tiver a condição de vislumbrar uma liderança futura, sem querer, com toda a sua bondade, ele está complicando o projeto de multiplicação. Quando a gente entende isso, é como se uma chave virasse na cabeça da gente. E em muitos casos nós precisamos readequar o auxiliar de líder, porque ele tem muita disposição, ele quer trabalhar, quer auxiliar, mas ele não tem em perspectiva liderar um futuro PG. Então, para multiplicação, esse é o caminho. Deixa eu apontar um outro caminho para vocês e eu já abro para perguntas, embora já estejamos encerrando aqui o nosso tempo. Mas pelo menos, eu acho umas 3 ou 4 perguntas, 5, nós temos condições de responder se você tiver dúvida nesse processo. Nós temos 2 maneiras possíveis para o pequeno grupo quando ele cresce. Uma das maneiras é realmente multiplicar, é o mais natural, o mais lógico. Nós multiplicamos agora nos 2 domingos, 2 grupos, e às vezes mudamos o PG, como no caso do Braga, que o Braga tem um PG na casa dele mesmo. Então, às vezes, o PG estava na casa de um outro anfitrião, e eles tiveram um bebê, agora há pouco, Lucas e a Keila. E não dá para manter um pequeno grupo numa casa que, né, é complicado isso. Então, é muito importante ter sempre no pequeno grupo essas coisas, que é o plano B. E agora, o que faz? Plano BB nesse caso. O plano, muito criativo. Então, no plano BB, o Braga e a Maiara falaram, não pode ser na nossa casa. Faz uma adequação ali, não é muito longe, né, Braga? Um lugar do outro e pronto, está ali. De repente, o PG anda lá na casa do Braga e pronto, se firma lá e vai em frente. Mas tudo isso se analisa, sem pressão, entende? Sem aquela coisa de, meu Deus, o que vamos fazer agora? Quem pode nos ajudar? Uma vez que passe esse momento, se pensa de novo e se readequa. Então, a multiplicação é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que quando o PG fica grande e esse PG está em algum lugar que não tem igreja, de ele sim se tornar uma congregação da igreja. Isso depende muito do tamanho da igreja. Se a igreja mãe for uma igreja muito pequena, que não está pensando naquele momento em plantação de igreja, então ela foca no plano de multiplicação. Mas no nosso caso, nós também idealizamos isso. Esperamos em Deus que possamos iniciar novas igrejas que nasçam dos pequenos grupos. Porque quando os pequenos grupos ficam grandes, eles começam a ter condição de gente para pregar, de gente para ensinar, de gente para tocar canções, de gente para cuidar das crianças. E isso é uma congregação, isso é uma igreja. Então a igreja mãe procura contemplar também essa possibilidade. Então são as 2 possibilidades, a de se multiplicar e a de plantar uma nova igreja também. Ok? Dúvidas? Braga. Testemunho do Braga. Vou passar o microfone que está cá. Nessa migração que o pastor comentou, da casa do Lucas e da Keila para a minha, foi bem natural nessa questão da estrutura da liderança, que eu e minha esposa éramos auxiliares nesse PG. Então ele não foi multiplicado, ele foi transferido. E aí, obviamente, como ele acabou de explicar a estrutura, os auxiliares tornaram-se líderes. Só que hoje, a gente está no 3º PG, né, vamos dizer assim, na Casa Nova. Nós não temos ainda essa estrutura formada. Primeiro porque tem 4 pessoas novas, né, que estão conhecendo a igreja, e por isso também que eu perguntei sobre o discipulado, quando que é a hora, que essas pessoas precisam ser discipuladas.
As demais, não é que eu não veja capacidade. Eu não vejo disponibilidade para assumirem esse compromisso em ser auxiliar ou uma futura liderança. A minha pergunta entra agora. As pessoas que eu devo convidar para o meu PG são pessoas que eu devo imaginar que possam ser auxiliares e futuros líderes? Então, essa é uma função de proatividade do líder. A resposta é sim. O líder, quando ele lidera, pensando aqui que o Júlio está aqui liderando esse grupo. O Júlio, ele lidera esse grupo agora, sabendo que mais cedo ou mais tarde, o Rafael vai sair com um grupo. Então, o líder, ao mesmo tempo que ele olha para o seu PG e identifica, aquele ali, aquela lá, tem potencial, ele pode olhar para o seu PG e não encontrar ninguém no PG. É possível. E aí entra essa preocupação. Essa é a preocupação, trazer gente para dentro do movimento de PGs que possa ser alguém no futuro. Mas não convém que o líder Júlio, vou usar o exemplo aqui, que o líder Júlio veja essa situação e daí diga assim, olha, eu conheço o Alberto. Alberto, venha para cá para ser o meu auxiliar de líder. Isso não convém que se faça. Ele precisa vir e integrar o PG. Precisa viver a vida do PG. Entende? Porque senão ele vai ser uma espécie de um infiltrado, assim, uma pessoa que vem de fora, e essa pessoa que não vive a vida do PG, ela não vai desenvolver os compromissos de prestação de conta, né? Não vai. Ela precisa fazer parte do movimento. Mas sim, você contempla a pessoa lá de fora e diz, vem me ajudar. Vamos trabalhar aqui no movimento, venha fazer parte do nosso PG. No futuro, você pode ser indicado para fazer parte da liderança. Essa liderança do PG é o pulmão do movimento, porque é aqui que a coisa vibra. A coordenação lá de fora analisa todas as coisas e tal, faz os trabalhos que precisa fazer. Mas essa aqui dentro é aquela que abre a casa, é aquele que controla aqui as coisas para saber como é que o PG está, é aquele que vislumbra junto com o líder. Note, aqui o auxiliar de líder, ele está sempre esperando a melhor hora junto com o líder para dividir o movimento. Então os dois precisam estar muito atentos e dispostos. Já pensou se o auxiliar de líder está aqui animado? Vamos lá, vamos pensar na multiplicação, dezembro, vamos lá. E o líder lá fala assim, não, quero segurar esse grupo aqui para mim. Eu gosto desse grupo. Não, imagina ficar com essas cadeiras vazias. Já pensou? Então precisa ter esse entendimento. O líder e o auxiliar de líder precisam funcionar juntos, visando o projeto. E toda vez que se multiplica, a alegria é ver cadeiras vazias. Onde tem cadeira vazia, tem potencial de gente para chegar. Não pode nunca pensar, e se porventura o grupo ficar pequeno, empilha as cadeiras. Deixa lá, uma hora você vai ter de usar. Então não pode ter essa ideia de, nosso grupo ficou pequeno, somos só nós agora. Se forem 4, já tem um PG. Se 4 pessoas estiverem aqui, já tem um PG. Tem o líder, tem o anfitrião, tem o auxiliar de líder se preparando, lendo, estudando, conversando. Tem o secretário. Você percebe? A ideia não é assim, tem que estar cheio. Isso é uma coisa, isso é lá para a igreja. Não é que a casa tem que estar cheia. A casa tem que estar cheia para multiplicar. Se a casa não estiver cheia para multiplicar, tem uma doencinha lá no PG, uma patologia no PG. E é isso que nós na liderança estamos sempre explicando. E às vezes é difícil convencer PGs a multiplicar. Por quê? Por causa da amizade, da comunhão, da alegria e tudo mais. Mas tem que romper, tem que ir além disso, tem que pensar, nós estamos aqui para evangelizar pessoas. E se Deus não estiver mandando ainda, nós estamos nos fortalecendo entre nós, estudando. Uma hora Deus vai mandar. E podem ter certeza que Ele manda. Então eu estou fortalecendo a ideia da importância da liderança. Quem é que pode ser líder, auxiliar, anfitrião, secretário no PG? Qualquer membro do PG. Porque alguém pensa assim, tá,
são eles lá e eu me sento aqui e eu vou. Mas esse é um movimento de envolvimento, de engajamento, esse é um movimento de crescimento, esse é um movimento de comunhão, um movimento de instrução, um movimento de colocar a mesa, de expansão de tendas. Esse não é um movimento para eu, assim, no domingo eu sento na igreja, no mesmo lugar de sempre, e na quarta eu sento no PG, no mesmo lugar de sempre. Irmão, santo Deus, eterno Pai, teu povo congregado, não é assim. O plano é que nós sejamos pessoas em movimento. E o PG oferece aos membros sempre uma nova oportunidade para participar, se envolver e servir. Que mais? Alguma nova pergunta? Felipe, está captando aí? Tá, pode fazer. Pergunta. Em relação à liderança feminina no PG. Certo. 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 Tá. Bom, nós não temos nós não temos em relação à liderança feminina ou à liderança masculina, nós não temos uma cartilha exata que diz que tem que ser assim ou que não pode ser assim. O que é que nós normalmente temos na prática? O que nós temos é que, em muitos casos, o casal faz o trabalho. Então, nós temos muitos casais envolvidos. Nós temos um ou outro caso só em que isso não acontece. Na grande maioria dos casos, o anfitrião, por exemplo, é o casal mesmo. Como, por exemplo, aqui. Está aqui o seu Elcio e a dona Nair. Então, eles são anfitriões. E, da mesma forma, lideranças. Muitos dos nossos líderes, quem faz o trabalho de liderança é o casal mesmo. Então, na verdade, é uma ideia nossa de ampliar isso para o conceito de famílias fazerem esse trabalho. Então, em casos de exceção, nós não temos restringido, por exemplo. Nós temos um ou outro caso que isso pode acontecer, mas são casos de exceção. No geral, nós temos trabalhar, primeiro, no geral, os nossos projetos de pequenos grupos, eles têm saído do conselho e da junta diaconal. Então, a maioria dos nossos presbíteros estão envolvidos com pequenos grupos, eles são líderes ou anfitriões do pequeno grupo, e normalmente estão eles e suas esposas, né? E da mesma forma com diáconos, o caso aqui, o exemplo do Braga e da Maiara. Eu dizer que só o Braga é o líder, não é certo, porque é Braga e Maiara. Então foi ótima a sua pergunta, porque eu sei que tem essa discussão e ela tem o seu lugar, né, no nosso país, mas esse trabalho de família está sob a supervisão, por exemplo, do Braga, está sob a supervisão do marido. Isso. É missões urbanas, é um trabalho de missões urbanas. E nós gostamos muito quando o casal se torna missionário, quando o casal faz essa parte de liderar, né? E nós temos tido isso. Alguns dias atrás eu fazia uma análise para entender isso, em quase todos os lugares é assim. Está aqui o presbítero Cláudio, Mirella com ele. E assim nós temos em quase todos os casos. Em alguns casos, claro que não temos casos de viuvez, né? Temos caso, por exemplo, o caso da Glorinha. Glorinha é nossa anfitriã, né? Então nós temos sim participação de muitas mulheres, mas no geral é a família. No geral é homem e mulher juntos. Presbítero Cláudio. Uma pequena contribuição. Tem alguns casos na nossa igreja que o líder ele é também anfitrião. No caso ali do Braga e agora com a multiplicação do nosso PG, eu estava lá, saí para liderar um outro grupo. E aí tem uma coisa assim do anfitrião, e eu já recebi grupo em casa, e às vezes são detalhes muito pequenos, mas que ajudam muito. Se o grupo se reúne numa casa, o anfitrião ele está ali olhando se, sabe, a esposa está ali terminando de fazer um cafezinho, o anfitrião está vendo se ele vai precisar colocar mais banquinhos ou não. Meu pai tem aquelas pilhas de banquinho assim, que vai espalhando no grupo.
E aí tem uma função, eu não sei se tem em outros grupos, mas no nosso PG do Campo Limpo, lá que o seu Elcio faz. Ele chega primeiro e já pega a chave. Então meu pai não precisa mais se preocupar com isso. Aí durante a reunião toda ele fica atento na campainha e fica perto da porta ali, as pessoas vão chegando, o anfitrião não precisa se preocupar em abrir a porta, ele já sabe que tem alguém que vai cuidar. O nosso novo PG agora lá do Vila das Belezas, você tem que fazer uma peregrinação, que a reunião é lá no fundo, né? E a casa é enorme. Aí você vai a garagem toda e sobe um monte de escada e vai lá para cima. Então, futuramente vai ser na garagem lá para facilitar, né? Mas é uma função que tira uma coisa da cabeça do anfitrião, ter que cuidar do portão, ter que cuidar aqui, a gente vai usar os cânticos na TV, então eu tenho que ligar, né, correr atrás das coisas. Então são tarefas pequenas ali que vão sendo distribuídas pelo anfitrião que resolvem aí o... É o anjo das 7 chaves. Carrega as chaves, lá é o seu Elcio, lá no PG do Campo Limpo. Isso aí, e é importantíssimo, abre a porta, é importantíssimo, por isso que o presbítero Cláudio trouxe uma informação boa. Como vai? Tudo bem? Isso. É isso aí. Não briga com quem chega atrasado. Como é que chegou atrasado hoje? Então, não pode, né? Mas é uma função importante. Primeira vez foi no PG do Campo Limpo, estou repetindo. Tocou a campainha. Oh, tu eras o anjo naquele dia. Não. Uhum. Entra. É assim. Te recebi bem, né? Tu te lembra, né? Oh, aí, muito bom, muito bom. Mas mais alguma pergunta, alguma contribuição a mais, alguma dúvida? Pode perguntar. Ficou com uma dúvida? Multiplicou o grupo? Para casa. Sim, como é feita a análise? Certo. A análise primeira se faz em função do grupo estar muito grande. Quando o grupo está muito grande, começa a faltar banco, mesmo que se tenha sempre muito banco, mas assim, começa a complicar a logística do alimento até. Chega uma hora que quem é que vai levar o alimento hoje? Aí, quem é que vai levar? Como é o nome? Antônia. É a Antônia que vai levar o alimento lá no PG. Para quantas pessoas? 39. Aí a 15 a 40. Aí a pergunta é, qual padaria você vai comprar, sabe, para que eles façam pão para levar para lá? Então, percebe? Esse é um ponto. Pois é. Mas ainda é bom quando sobra. Pior é quando falta. Pois é. Mas esse é um dos pontos. Então, o grupo inflou, precisa multiplicar. A outra ideia é, de onde vêm as outras pessoas para compor o novo grupo? Às vezes nós estamos todos aqui no JMC, mas 1/3 só é daqui. 70% é lá do Itaim Bibi. Opa, então é para lá que tem que levar o grupo. Percebe? Geograficamente é muito importante. E aí começa a se pensar, quem é o anfitrião? Quem é que pode nos receber? Quem é que tem a tal da garagem? Quem é que pode receber a gente lá? E aí começa a se idealizar. Por exemplo, o presbítero Cláudio trabalhava já lá no PG do Campo Limpo. Então, quando a coordenação disse, não, o presbítero Cláudio tem experiência, tem condição, né, é professor universitário, professor clássico catecúmenos, é convidado para ser o líder desse PG. Então, tudo precisa ser, de maneira assim, cuidadosa, analisado. E, ao mesmo tempo, precisa analisar a manutenção do antigo PG. O Fabrício faz parte aqui do movimento de desdobramento, que em um momento nós tivemos aquele impacto, assim, porque saiu muita gente do PG. E a gente brincava até, porque saiu muita gente que tocava violão muito bem e tal. Ficaram só os desafinados no PG antigo. Isso é um desafio, rapaz, muito grande. Por quê?
É quase o nosso caso. Eu sei que é, eu sei que é. Eu digo para vocês, pode falar. Eu digo para vocês, com todo respeito e tal, a gente tem que rir dessas dificuldades e não fazer disso aquele motivo de, meu Deus, o que aconteceu conosco? O Icabode foi-se embora, a glória de Israel. Pelo amor de Deus, quando só foram embora os nossos irmãos para o outro PG, agora tem que recompor esse. Recompõe, chama a gente que toca violão, faz algo, ora para que Deus dê graça de afinar e pronto, segue em frente. Na multiplicação, né, como experiência de multiplicação, muda muito a dinâmica do PG por causa do ritmo, como as coisas acontecem. O pastor Nelson falou de cada fase e de quanto tempo cada fase leva. Quando você tem 30 pessoas no PG, as fases ficam mais enxutas, então a dinâmica foi mais enxuta, as perguntas ficam enxutas, a oração fica enxuta, tudo fica enxuto, tem 30. E quando você multiplica e volta para 10, 5, 6, então sobra não só as cadeiras, mas sobra tempo também. Então, se você tinha 30 pessoas, você fica oi, 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 daqui a pouco só tem 5, você fica oi, 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 oi. E os grilos, né? O que a gente vai fazer? Então, na multiplicação acontece esse deserto, essa sensação de acabou as coisas. Então tem que mudar a dinâmica, espaçando mais algumas coisas e focar em outras atividades, né? A gente passou a focar muito na oração em grupo, oração uns pelos outros. De parar, porque quando tem 30 não dá para orar um pelo outro, né? Às vezes fica muito, muito difícil. Mas quando tem pouco, você pode separar um grupo, ora 3 ali, aí cada um conversa, fala o seu problema e tudo mais. Reservar um tempo para que os irmãos possam se conhecer mais. Então quando tem muito, é muito difícil conhecer profundamente, mas é legal cumprimentar 30 pessoas, é muito bacana cumprimentar 30 pessoas. Quando tem 5, você fica, putz, o que eu vou fazer com 5 pessoas? Mas é um tempo que você tem de, me conta como é que foi a sua semana, qual é o seu problema, você está passando pelo quê, vamos orar junto por isso. Você tem pessoas que precisam se converter, vamos falar e tudo mais, e chora e tal, e cura. E também é muito bom, mas tem que saber adaptar, porque realmente dá uma sensação de deserto enorme, mas tem que saber adaptar. Então vejam só, isso que o Fabrício falou é importante. Eu tenho encontrado muitos líderes que não sabem o que fazer nessa hora. Eles ficam nesse deserto, eles ficam nesse vazio. E agora? E agora? Os nossos irmãos, eles sentem tanta vontade de ter o grupo de novo que eles vão visitar o PG. Vamos lá no PG que multiplicou, vamos dar um abraço nos nossos irmãos. Até isso é legal, mas isso não pode ser uma patologia. Isso não pode ser um negócio, não pode ser a síndrome do ninho vazio. Viu? O que acontece é que quando o PG fica com o grupo, depois da multiplicação, né, quando ele fica ali na casa, ele precisa ter em mente, mudam as dinâmicas, agora nós temos mais tempo para conversar entre nós, e começa e dá a esse PG a perspectiva externa. Quem são as pessoas que nós vamos convidar? Porque senão fica assim, e agora vão morrer. O PG multiplicou, só sobraram 5, vai acabar. Quer dizer, quando é que acaba? Se tiver 4 pessoas com suas funções, um PG não acaba. Então a ideia é como é que a gente faz agora para alcançar os outros. Porque aqueles já foram, graças a Deus por isso. Agora é ir em busca dos novos. Meus irmãos, são 12:20, eu vou deixar a Verônica perguntar, e aí vou encerrar, porque a ideia era que 12:00 eu tivesse encerrado esse momento, tá? Verônica, por favor. Um testemunho. Quando, antes do PG multiplicar, começou a ter problemas sobre o lanche. Sim. Eram jovens. Uhum. Mesmo com escala. Sim. Só para ele comer. Só para os pedacinhos dele. Sim. Sim. Geralmente anfitriões e líderes. Sim. Antes da multiplicação, 30 até 40 pessoas. Então, isso é gastos, né? Claro!
Gastou uns 20 agora. Eu sei. Boa, Verônica. Não é que quando o grupo é muito grande, esse passa a ser um problema? Coisa simples, parece nada. Alimento pode fazer com que um PG perca sua condição, seu vigor e tal. Porque pessoas... Imagine você é membro do PG. Aí é bom ir, é bom estar lá, comer e tudo, mas quando for a tua vez, tem que lembrar que tu vai gastar 120, 150, 100... Aí você pensa, se chover, não vou no PG nesse dia, né? E aí como é que faz? E o povo? Então, convém que os PGs não sejam muito grandes para inclusive ter uma condição socioeconômica. Tá bom, meus irmãos? Bom, então em tudo eu agradeço. Aqui nós fizemos uma demonstração de como é que é o nosso PG, a dinâmica da liderança, o envolvimento dos membros do PG e em tudo isso está a coordenação que avalia e que vai mantendo congressos, encontros de linhas abertas de comunicação para todos saberem o mais assim possível dentro dos PGs. Tá bom, meus irmãos? Encerramos então esse nosso momento. Nós agora vamos para o nosso almoço. Muito obrigado a todos.